Olá, pois é, voltamos a falar de penalidades, não é isso que estavam falando? Tem as duas mais brandas, né, que já falamos, advertência e repreensão. Agora vamos tratar da suspensão, né? Quais são os casos, quais são as regras aplicáveis à suspensão disciplinar, ok? Tem a suspensão preventiva, que é a medida cautelar, mas aqui a gente não está falando da suspensão preventiva, a gente está falando da suspensão disciplinar, aquela que é aplicada após um procedimento de apuração, seja sindicância, seja PAD, tá bom? Então vamos lá, quando é que deve ser aplicada a suspensão? Em caso de dolo ou má-fé no cumprimento dos deveres, na falta de cumprimento dos deveres, né? Ok? E aí, sempre lembrando, porque dolo ou má-fé, porque se for na culpa, negligência, imprudência ou imperícia, aí vai ser repreensão. Também, em caso de falta grave, no caso de desrespeito a proibições que não chegarem à demissão e na reincidência da repreensão, ok? Qual o prazo da suspensão, o prazo máximo da suspensão disciplinar? Ela não pode passar de 180 dias, que já é um prazo bem grande, né? São 6 meses sem trabalhar e sem receber, né? Não é férias. Praticou um ilícito, foi provado no PAD, e aí pode chegar até 180 dias suspenso. Detalhe, quando for acima de 30 dias, necessariamente será obrigatória a instauração do PAD, ou seja, a sindicância poderá, como penalidade máxima na sindicância, né? Poderá a sindicância resultar em suspensão até 30 dias, mas que isso não pode, tá bom? Certo? Então a sindicância, ela pode resultar em advertência, repreensão e suspensão até 30 dias. Olha, o caso aqui, o ilícito é razoavelmente grave e aí a penalidade aplicável provavelmente vai ser mais de 30 dias de suspensão. Aí, obrigatoriamente, tem que ser instaurado um processo administrativo disciplinar, ok? Não pode a sindicância dar conta disso. Claro que perde as vantagens dos direitos e aí existe a possibilidade, de acordo com o interesse do serviço, se conveniente ao serviço, que essa suspensão seja convertida em multa. Ok? A multa é uma penalidade pecuniária substitutiva da pena de suspensão. Quer dizer o seguinte, não existe no estatuto a aplicação própria da multa, ou seja, não tem um ilícito que seja punido com multa, não. A multa sempre ela aparece nesse contexto, ou seja, substitutiva da suspensão aplicada. E aí, o que é a multa? O servidor cumpre a jornada normal de trabalho e recebe apenas 50% da sua remuneração. É isso, ok? Cumpre a jornada normal e recebe apenas 50% da sua remuneração. Por quanto tempo ele fica trabalhando o dia todo e recebendo metade do dia? O tempo da suspensão aplicada. Ele foi punido com 40 dias de suspensão. Ele vai trabalhar 40 dias e vai receber 20, ok? É isso, tá certo? Bom, vamos seguir? Agora falando de demissão. Demissão é penalidade máxima aplicável ao servidor efetivo ativo, ok? Ela pode ser aplicável com a nota a bem do serviço público. Olha só, no estatuto não existe aí um problema, assim, melhor dizendo, vou melhorar. Não existe uma consequência prática com essa nota a bem de serviço público, né? Porque tem alguns estatutos que dizem assim, olha só, em alguns casos de demissão, isso acontece no federal, o servidor fica impedido de nova investidura, né? Por 5 anos ou nunca mais ele volta. Aqui no estado não existe isso, né? O impedimento, a nova investidura depois de uma demissão. Não tem, aí vai depender do edital. Por exemplo, se o servidor sofre uma penalidade de demissão, ele pode fazer o próximo concurso? Pode ou não pode? Pelo estatuto. Foi demitido hoje, no próximo edital ele pode lá estar encarando o concurso? A princípio, pelo estatuto, pode. Normalmente os editais não permitem.
ok? É o edital é a lei do concurso, eles que não permitem. O estatuto não traz essa consequência. Só diz isso, olha, a demissão pode ser aplicável com a nota a bem do serviço público, ok? Tem que lembrar que esse é um estatuto antigo, né? Tinha a questão da honra, que era muito mais forte que hoje, né? Infelizmente, a palavra, o nome, as pessoas já não preservam tanto a sua palavra, o seu nome, como preservavam antigamente, né? Eu sou das antigas, né? Preservo demais a minha palavra e preservo demais o meu nome. Vamos lá. Cai muito isso em prova, hein? Quais são os fundamentos da demissão? Muito cobrado em prova. Tem que saber isso aqui. Quando da prática de proibição de natureza grave, provada a má-fé. Não basta ser grave, tem que estar comprovada a má-fé. Se aparecer um caso hipotético na sua prova, tem que estar lá dizendo proibição grave com má-fé. Fraude, dolo, né? Tudo isso aí é má-fé. Se nada falar, se o caso, né, hipotético for silente, só falar de proibição de natureza grave ou proibição, não é suficiente para a demissão. Aí vai ser suspensão, tá bom? Que mais? No caso de incontinência pública escandalosa, também é caso de demissão. O que é uma pessoa incontinente, hein? Pessoa incontinente. É uma pessoa descontrolada, barraqueira, vive rodando baiana, não é isso? Pois é. Então, aquela pessoa que não se controla. Você tem que lembrar o seguinte, a imagem, né? Você passa a ser imagem da administração pública. Tem que zelar por essa imagem. Você vai ser apontado na rua, olha lá, o servidor público. Não acho que vai ser diferente, né? Tem gente que tenta se esconder, né? Não falar nada pra ninguém, não. Ainda mais a minha classe, oficial de justiça, né? Tem gente que tenta se esconder no início. Ai, vou contar nada pra ninguém, vou nem andar com a minha carteira. Brasileiro, a nossa natureza é ser fofoqueiro, né? Brasileiro é fofoqueiro, toma conta da vida dos outros, normal isso. E tem um ponto positivo disso, né? Vê se aqui no Brasil acontece aqueles raptos, aqueles sequestros que duram anos, né? As pessoas ficam lá em porão, não existe isso aqui no Brasil, porque todo mundo toma conta da vida, né? Um do outro. Que mais? Então, incontinência pública escandalosa é caso de demissão. Prática de jogos proibidos, pelo amor de Deus. Jogo do bicho ainda é proibido, né? O povo é sem noção. Já vi servidor conferindo lá o seu jogo dentro da unidade pública. Demissão! Meu Deus! Que mais? Embriaguez habitual ou em serviço. Olha só, não precisa ser habitual e em serviço. Pode ser habitual ou em serviço. Então eu digo o seguinte, sabe aquele shopping de sexta-feira, né? Tem grupos de amigos de trabalho que adoram fazer isso, né? Toda sexta-feira tem um bendito do shopping. Aí fica, né? Sai de lá, do mesmo lugar, toda sexta-feira, torto, de quatro, cachorro lambendo, como é que fica? A imagem da administração pública, né? Então, não é em serviço, mas não é habitual? Já dançou. E em serviço. Outra coisa, embriaguez, Claudete, antigamente era uma doença, era um vício, era um desvio de personalidade muito recriminado. Hoje em dia já se sabe que a embriaguez é uma doença, passiva de tratamento, é verdade. Só que, imaginem um servidor que não admite, né, não aceita a situação, não aceita o tratamento, não, eu sou ébrio, filosofia da minha vida. Aí não tem como, aí vai ser demitido, entendeu? Eu já vi alguns casos, o servidor aceitou o tratamento, melhoraram, né? São servidores que viviam embriagados e em serviço, era muito chato, muito deprimente, e hoje estão muito bem, mas aceitaram o tratamento. Teve um caso de um menino que ele não aceitou, e depois ele sumiu, assim, não tive mais notícia, mas ele estava muito perto de ser demitido. O que mais? Ofensa física em serviço, salvo legítima defesa, é claro, né? Não é porque a autoridade pode sair batendo nos outros, né? Pelo amor de Deus, salvo legítima defesa. Abandono de cargo, vou falar do abandono de cargo daqui a pouquinho, que não se confunde com a inassiduidade habitual, que é a ausência ao serviço sem justificativa por 20 dias interpolado dentro de 12 meses.
Também há insubordinação grave, nós somos agentes subordinados, a gente tem que obedecer às ordens superiores, salvo se manifestamente ilegais, nós já falamos disso, né? Então assim, não concordei com a ordem do chefe, o problema é seu, né? E aí que você não concordou, vai lá e cumpre, tem que obedecer. E ainda, ineficiência habitual e a desídia. A desídia é a preguiça, o desleixo, fazer as coisas de qualquer jeito, né? Isso é desídia, isso é desleixo, né? Então, assim, eu acho interessante que a ineficiência habitual e a desídia, nosso estatuto é de 75, 79, né? Poxa, em 1998, a emenda constitucional 19 de 98, né, inclui lá no caput do artigo 37 o princípio da eficiência, dizendo que na administração pública não existia isso, pelo amor de Deus, né? O que acontecia, o que acontece até hoje, é que não há uma prática na busca dessa eficiência, né, com raras exceções. Hoje mesmo eu estava conversando isso com um colega, né? Poxa, a gente tenta fazer o melhor na administração pública, mas tem hora que a gente se esbarra na estrutura, sabe? Que tá atravancada e não quer andar. Nossa, tem hora que não é fácil, tem hora que desanima, sabe? Então a desídia, a ineficiência, elas já são punidas com demissão no estatuto há muito tempo, certo? Bom, normalmente a autoridade máxima do poder é que é competente para tanto provimento quanto vacância. Demissão é uma penalidade que gera vacância, não é isso? Então, assim, quem vai aplicar a demissão? Autoridade máxima, ok? Autoridade máxima do respectivo poder, o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça do MP do Rio, e assim vai. As autoridades máximas da instituição são as competentes para a demissão. Um dado interessante, a demissão ela poderá decorrer de efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, por força do artigo 92 do Código Penal. Olha só aqui como é isso, né? Que interessante. O servidor está respondendo a um processo criminal, não quero nem saber por que ele está respondendo a um processo criminal. Ele pode com um crime, ok? Está sendo investigado, condenado, processado, e aí lá na condenação, lá na sentença do juiz criminal, o juiz vai analisar lá, vou sentenciar esse réu. Aí ele condena o réu a pena privativa de liberdade, mais de 4 anos de pena privativa de liberdade. Aí ele analisando os autos, esse réu aqui também é servidor. Esse réu também é servidor. Quer saber? Além de condená-lo à pena privativa de liberdade, condeno também a perda do cargo. Então, o juiz criminal, além de condená-lo à pena privativa de liberdade, condenou também a perda do cargo. Agora, preste bem atenção. Nem sempre isso acontece. Às vezes o juiz condena a pena privativa de liberdade, a prisão, e não condena a perda do cargo. Aí isso aqui não se aplica, tá bom? Só naquele caso em que o juiz expressamente, como efeito da sentença penal condenatória, estabelecer a perda do cargo, determinar a perda do cargo. Show? Bom, transitado em julgado, o trânsito em julgado é um instituto que se provoca, né? Forma ali a certeza jurídica, transitou em julgado essa sentença com a perda do cargo, encaminha para a autoridade máxima da estrutura, a autoridade máxima recebe, vai fazer o quê? Instaurar a PAD? Pelo amor de Deus, né? No judiciário tem uma máxima, manda quem pode, obedece quem tem juiz. O juiz mandou, a gente obedece, salvo se for manifestamente ilegal. E aí, vai lá e cumpre a sentença, vai lá e ele vai fazer o quê? Vai só assinar o ato de demissão, ok? Então, a demissão poderá decorrer de efeito da sentença penal transitada de julgado. Sentença penal condenatória transitada de julgado. Conforme a gravidade da falta, a demissão pode ser aplicada com a nota bem de serviço público, já falei disso. E o abandono de cargo, ele se configura pela redação mais atualizada como falta injustificada por 10 dias consecutivos, ok? Entender-se-á por ausência de serviço com justa causa, aquela que for assim considerada após a devida comprovação no processo administrativo disciplinar.
caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. Sempre lembre, eu já expliquei, vou falar de novo, olha só, existem aí no Estatuto do Estado do Rio de Janeiro 3 tipos de falta, né? Primeira coisa que tem que botar na sua cabeça bem certinho, falta é ilícito. Pode faltar no serviço público? Não pode. Ok? Porém, contudo, todavia e entretanto, existe aí, né, uma possibilidade de justificar. Aí, existe aí 3 tipos de falta. Existe a falta injustificada, existe a falta justificada e existe a falta, abonada. Esse dia um aluno mandou a pergunta de falta abandonada, pelo amor de Deus. Não é abandonada, é abonada. Falta abonada. A falta injustificada, ela é ilícito, configurado e provado no processo, vai gerar penalidade, ok? A falta justificada, ela apenas afasta a penalidade. Por que ela afasta a penalidade? Porque ela tira a ilicitude da conduta funcional. Justificou, tá bom, você não praticou nenhum ilícito, você não vai ser punido. Agora, a falta, além dela gerar, né, por ser um ilícito, gerar a possibilidade de penalidade, ela também tem a consequência natural, o ônus da falta, que é desconto da remuneração, perder o dia, né, de exercício, de contar como efetivo exercício, acabar com o seu quinquênio aquisitivo da licença-prêmio. Então, existem os ônus da falta que não se configuram, não estão lá no rol de penalidades, ó. Então, sua falta foi justificada, mas mesmo assim você vai sofrer o desconto no contra-cheque, você vai interromper o seu exercício, você vai acabar com o seu quinquênio aquisitivo. Nossa, mas eu não justifiquei? Sim, mas você só não vai ser punido. O resto acontece. E existe a falta abonada, que é aquela até 3 dias por mês, né? Faltada em doença do servidor de pessoa da família, ou caso fortuito de força maior, e ela vale como efetivo exercício. Se ela vale como efetivo exercício, aí, né, como se você tivesse ido trabalhar, não tem desconto, o quinquênio aquisitivo está protegido, não teve interrupção do exercício, tudo isso, certo? Então, assim, quando diz aqui no parágrafo 2º do 298 que entender-se-á por ausência do serviço com justa causa, a que assim for considerada após a comprovação do PAD, então, foi instaurado o PAD, uma sindicância, e aí, para poder apurar o ilícito da falta, e aí a pessoa comprova, justifica por que faltou. Só que não está naquele contexto. Não é a doença do próprio servidor da família, não está nada naquela situação, ok? Eu sempre lembro de um colega meu que ele foi para ele foi para Flórida, ele foi para o Havaí, ele foi para um lugar ensolarado no exterior. Entendeu? E aí, isso já tem uns 15 anos. E aí, a criatura, sem noção, deixou para comprar a passagem de volta, já muito em cima, não conseguiu voo para a data que ele tinha que estar aqui. Eu sei que ele faltou 2 ou 3 dias, entendeu? Porque ele tinha que voltar 2 ou 3 dias antes e ele só chegou depois. Aí levou falta, o juiz ficou irado com ele, né? Aí ele levou falta, aí lá vai ele me procurar. Eu e meus amigos que vinham me procurar com suas causas impossíveis, né? Aí disse, Claudete, me ajuda nisso aqui, o que eu posso fazer? Eu disse, menino do céu. Mas olha só, você não... O que vai acontecer? O que você vai dizer? Você fala a verdade e você vai levar as faltas no contra-cheque, mas tenta pelo menos ver se o juiz não vai te punir, a tua autoridade, né? Ok? Eu falei assim, ó, não dá nem pra você falar que você estava doente, porque você tá com a cara ótima, bronzeada, totalmente desestressado, vai dizer que tá doente? Não dá não, filho, com essa tua cara de férias aí, ó, fala a verdade, leva as faltas, tenta afastar pelo menos o ilícito, entendeu? Foi o que aconteceu, né? O juiz aceitou a justificativa da falta
dele, né? Porque ele não fez de má fé, tá, ele foi negligente, percebeu? Mas ele não fez de má fé, não fez mesmo não. E aí, estava desesperado. E aí, assim, mas o juiz não abandonou as faltas. Não, você não estava doente, nem pessoa da sua família, nem foi caso fortuito de força maior, foi negligência sua. Né? Você deu mole, demorou para comprar a passagem de volta. Poxa, aí, exatamente, percebeu? Tá? Aí ele não sofreu penalidade, é o que está falando aqui, ó, as faltas foram justificadas apenas para fins disciplinares. Todo o ônus da falta de desconto, o pimpão aquisitivo, dançou. Aí, aquelas nossas, né, emoções estatutárias, cuidado, 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 cuidado. Olha só isso. O artigo 298 do regulamento, que é o decreto 2479, que é de 1979, diz que é caso de demissão, ausência ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpolado durante 12 meses. Olha só, isso aqui é um absurdo, porque até eu descobrir que isso realmente ainda está assim até hoje a redação, foi complicado. Por isso que eu digo, olha só, não confio no site da Alerj para você pegar a legislação. Até eu que estou assim, né, tomo um cuidado absurdo para manter a lei mais atualizada possível para você. Já dei os meus tropeços no site da Alerj. Então, inclusive a primeira e a segunda edição do meu livro saiu com essa incorreção. Mas, assim, nada que te afete na prova, mas não está adequado. Agora está tudo perfeito. Agora está show. Então, quer pegar uma legislação atualizada? Vai lá no meu site, claudetepessoa.com.br. A legislação que eu trabalho está lá atualizadíssima. Toma um cuidado absurdo para que esteja sempre atualizado para você. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Lá no regulamento, diz que a inassiduidade habitual é configurada por ausência injustificada por 60 dias interpolado no prazo de 12 meses. Por quê? Aquela banca nem um pouco antenada, que cai de paraquedas aqui no Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, ela pode aparecer, né, na sua questão lá, com esse enunciado. De acordo com o regulamento, poxa, realmente o regulamento ainda está com essa redação horrorosa. Agora, o que aconteceu? Em 1996... a Lei Complementar 85 deu nova redação ao Estatuto, no artigo 52, dizendo que a inassiduidade habitual aqui no Estado do Rio de Janeiro é a ausência, não tem esse nome, tá? Inassiduidade habitual é um nome doutrinário que a gente utiliza. A ausência, que é caso de demissão, a ausência injustificada, é de 20 dias interpoladamente no prazo de 12 meses e não de 60, ok? Então, olha só, o regulamento ainda fala de 60 dias, mas o certo é 20 dias interpolados em 12 meses. Então, apesar do regulamento ser de 79, o estatuto ser de 75... ok? A redação do Estatuto é mais recente porque ela foi alterada em 1996 e é essa redação que deve prevalecer, ok? E é normalmente esta redação que é cobrada na grande maioria das provas, tá certo? Então esteja antenado. Cuidado, tome cuidado. Toda vez que aparecer esse símbolo aqui na nossa aula, você já sabe, né? Toma cuidado. Tem mais. Abandono de cargo, mesma situação. O 298, parágrafo 1º do regulamento, diz lá que abandono, ainda está essa redação até hoje. Abandono de cargo é ausência sem justa causa por 30 dias consecutivos. 30 dias consecutivos, ok? Enquanto que o Estatuto, com a redação de 1996, ok? Determina que abandono de cargo é ausência ao serviço sem justa causa por 10 dias consecutivos. O que prevalece? A redação mais recente, né? Porque, apesar do regulamento ser de 79, Estatuto de 75, a redação de 96 é a mais recente. E é aquilo que eu sempre falo, né? Só mexeram no 220 e aí existe o conflito estatutário, né? O conflito dentro do próprio estatuto, entre o seu regulamento e a sua lei principal, que é o 220, tá bom? Então, o que é
Abandono de cargo, hein? Ausência injustificada por 10 dias consecutivos. Inassiduidade habitual no estatuto. Ausência injustificada por 20 dias interpolados num prazo de 12 meses. Ok? Mas se dá banca aparecer lá com aquele negócio de nos termos do regulamento, já sabe. Tá certo? Vamos lá. Destituição de função. Também é uma penalidade muito grave, ok? Só que aqui, em vez de ser aplicada ao servidor efetivo, é aplicada àquele que está exercendo um cargo em comissão ou uma função gratificada. Aplicada no caso de falta de exação no cumprimento dos deveres. O que é exação? É a mesma coisa que correção, né? Aquela pessoa que está errando toda hora, fazendo as coisas de qualquer jeito, sabe? É isso. Falta de exação no cumprimento dos deveres. Não impede a aplicação de pena disciplinar cabível quando o destituído também for ocupante de cargo efetivo. Isso é muito interessante. Muita gente acha o seguinte: olha, o servidor efetivo nomeado para um cargo em comissão, o que acontece com ele? Se afasta do desempenho do cargo efetivo e vai exercer o cargo em comissão. Lá no cargo em comissão, ele foi punido com destituição, acabou o vínculo funcional dele, ele volta para casa? Não, acabou o vínculo funcional dele no cargo em comissão. Destituído do cargo em comissão, o que ele vai fazer? Voltar a exercer o cargo efetivo, a não ser que, além de ser destituído do cargo em comissão, ele também for demitido no cargo efetivo, ok? Então, muito cuidado com isso. A demissão e a destituição são penalidades máximas que acabam com o vínculo funcional, provocam vacância, ok? E a diferença entre elas é que a demissão é aplicável ao servidor efetivo, enquanto que a destituição é aplicável ao comissionado, qualquer comissionado, exclusivamente comissionado ou o efetivo que também está no cargo comissionado. A diferença é que o servidor efetivo que está no cargo comissionado sofre a destituição. A princípio, ele volta a exercer o seu cargo efetivo, salvo se ele também sofrer uma penalidade no cargo efetivo. Tudo bem? Normalmente, os atos que importam vacância são de competência da autoridade máxima da instituição, ok? Assim como é de competência os atos de provimento de cargos. Só que, na nomeação de cargo em comissão, assim como na destituição, a competência aqui é para a autoridade designante ou nomeante, ok? Quem nomeou que deve exonerar ou destituir. Nem sempre, normalmente é a autoridade máxima, nem sempre. Às vezes não é a autoridade máxima, ok? Cuidado com esse detalhe também. Seguindo, cassação. A cassação de aposentadoria, jubilação ou disponibilidade. Primeiro detalhe, olha só, o que é jubilação? Já ouviu falar de jubilação? Já ouviu falar do aluno jubilado? O aluno jubilado é o aluno expulso, né? Aprontou todas e... Agora, o professor jubilado é um professor que se aposenta com honras. Agora, me diz por que essa... Eu nunca descobri por que essas coisas assim, por que esses dois entendimentos tão antagônicos. O aluno jubilado sai mal da escola, o professor jubilado sai com honras. Eu não entendo não, isso é coisa de língua portuguesa, né? Não sei. Se você descobrir um dia me diga. Vai lá no meu site e manda um e-mail para mim. Então, olha só. Jubilação aqui é uma aposentadoria honrosa do professor. Então, jubilação é penalidade? Não. A penalidade é a cassação da jubilação. Ok? Outra coisa, disponibilidade. A disponibilidade é uma penalidade?
Para o servidor, não. Ela até pode ter caráter punitivo para o juiz, para o membro do Ministério Público, mas para o servidor, a disponibilidade sempre será um direito pautado na sua estabilidade, ok? E aí, olha só isso, né? O que acontece? Já vi 3 ou 4 provas que diz assim, são penalidades exceto, a pergunta é, são penalidades exceto, aí tá lá, demissão, advertência, disponibilidade, jubilação, licença. Essa questão deveria ter sido anulada, né não? Claro que sim. E aí, qual foi o gabarito? Qual resposta você marca? Qual dentro dessa lista, o que não é penalidade, você tinha que responder, né? Você olha assim, meu Deus do céu, será que a Claudete me ensinou errado? Não, eu ensinei errado não, eu ensinei certinho. O examinador que se embananou aqui. Qual é o gabarito? Você tem que acertar essa questão, né? Como você resolve isso? Te dou essa resposta no próximo bloco. Tchau, tchau.